que sobem aqui, todos que ficam na posição de portador da palavra atalaia, o Senhor os usa, Pai. Então usa o teu filho hoje, Senhor Deus, fala no coração de cada um, que eles sejam impactados pela tua palavra, Pai, é que eu peço em nome de Jesus, teu filho. Amém. Amém. Mais pra cá. Mais pra cá por causa da... Tá. Fica mais alto é melhor. Até que, quantos anos? De 2 a 11. Crianças de 2 a 11 anos na salinha aqui, ó. Vai ter uma atividade para vocês. Bom dia a todos. Bom dia! Aí, agora tá começando a acordar, né? Tô meio manco aqui hoje aqui. O anjo me pegou ali, igual a Jacó. Vai jogar bola. Aí não foi prudente, aí machucou. Aí, ó. Ó o anjo ali, ó, meu anjo ali, ó. Mas glória a Deus, Deus é bom. Como o Rogério falou, né, o tema dessa palavra, eu coloquei estamos em Cristo ou fora dele. Quem que vai se batizar aqui? Sentem aqui na frente, por favor. Todos que vão se batizar. Quem estiver aqui na frente, cede o lugar para eles aí. Esse tema que nós vamos falar hoje é muito importante para a vida de vocês, né? Alguns já cresceram nos caminhos do Senhor, mas é uma decisão que vai mudar totalmente a vida de vocês. Não pelo fato de vocês entrarem na água e sair, não é isso. Mas a partir do momento que a gente se coloca na posição de falar assim, não, é isso que eu quero, é isso que eu escolhi para a minha vida, vão ter muitos levantes na vida de vocês. Mas se vocês estiverem alicerçados na palavra, com certeza vocês vão conseguir passar por todas as dificuldades, né? E eu coloquei aqui também. O que é mais fácil? Definirmos quem está em Cristo ou aceitarmos que estamos fora dele? O que vocês acham? O que é mais fácil? Definir como que eu sei que alguém está em Cristo. O que vocês acham? Vocês vão se batizar aqui, ó. E aí? Como você sabe que alguém está em Cristo? Olha, essa pessoa aqui, ela tá em Cristo. Pelas obras. Pelos frutos, né? Pelos frutos, né? A Bíblia fala que a gente vai conhecer a árvore. E aceitar que está fora de Cristo é fácil? Quando a palavra nos confronta, que nem foi todos esses dias aqui, é fácil a gente aceitar, se não, realmente, aquela palavra do atalaia mesmo, foi uma tapa na cara de todo mundo. Que às vezes Deus está nos mostrando, né? A gente tem uma posição e a gente não assume a nossa responsabilidade. E a primeira referência que a gente vai ler aqui está em 2 Coríntios, capítulo 5, do versículo 14 ao 17. Como que é? 3 segundos? Já está lá, já, o louco. Não precisou nem falar o One Mississippi, é isso? Deu nem tempo. Fala assim, ó. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando-nos assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que, daqui por diante, a ninguém conheçamos segundo a carne. E, ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo, agora já o não conhecemos desse modo. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo, né? Então,
aqui essa palavra ela é muito profunda. E a primeira coisa que me chamou a atenção aqui é que o sacrifício de Cristo, ele nos constrange. Ele fala assim, ó, porque o amor de Cristo nos constrange. Então, o sacrifício dele foi a demonstração de amor. E o que é esse constrangimento, né? Eu pensando sobre isso, e quando eu entrei na GM, comecei lá terceirizado, eu fui fazer a entrevista, né? E uma pessoa também que era até da nossa igreja, que hoje não está mais, que me indicou para essa empresa terceirizada. E tinha muita gente na sala, tudo, para fazer essa entrevista. Aí essa pessoa, ele foi lá comigo na entrevista. E ele chegou, chamou o gerente da empresa e uma entrevistadora lá, não sei se era do RH, e falou assim, eu coloco a mão no fogo por esse cara aqui, ó, pode contratar ele. Pode contratar ele, que se não der boa, eu ponho minha mão no fogo por ele. E na hora eu me senti constrangido, cara. Falei, como assim, meu? Eu conheci o cara há 6 meses. Falei, como que você fala que você põe a mão no fogo por mim assim? Tipo, eu fiquei quieto na hora, né? Mas depois eu conversei com ele. Aí ele falou, não, cara, eu confio no seu caráter. O pouco que eu te conheço, eu sei que você é um cara que não vai deixar a desejar, que você vai fazer um bom trabalho. E isso ficou na minha mente por todos esses anos. Passei para a GM, foi efetivado tudo. E eu falei assim, eu preciso honrar essa atitude, a atitude dessa pessoa que chegou e falou que para alguém colocar a mão no fogo pelo outro né? Até pelos nossos filhos a gente fica meio assim, será que ele não pisou na bola mesmo? Como que eu vou pôr a mão no fogo por ele? Só que esse cara, ele teve coragem de falar isso. E eu decidi honrar essa palavra, isso que ele falou para mim. E eu falei, eu não vou pisar na bola, eu vou ser o melhor funcionário. Eu passei até a ser chefe dessa pessoa que me indicou, fui encarregado dele, porque aquilo entrou no meu coração como algo muito profundo, algo muito sério, né? Não era, parece ser algo, não é. Às vezes a pessoa pode falar isso da boca para fora, só que quando eu vi aquilo que aquela pessoa falou, aquilo entrou no meu coração e falou assim, não, você tem que ser o melhor. Aquela pessoa não pode queimar a mão por você. E por Cristo, né? E aí ele fala assim, ó, julgando-nos assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si. Né? Hoje vai ter o batismo, e o batismo representa o quê? Novo nascimento, morte do velho homem e novo nascimento. Né? E o que vamos fazer com isso? Né? E sobre esse julgamento, que a palavra que veio na minha mente foi o quê? Que quando fala assim de que nos julga, fala assim, ó, e trazendo, eu coloquei aqui, trazendo a condenação para os que desprezam o sacrifício. Né? Imagine, que nem eu dei o exemplo aqui, se eu fosse um péssimo funcionário e aquele rapaz foi lá e falou assim, eu coloco a mão no fogo por ele. E na hora a mulher do RH falou assim, olha, tem certeza, você vai pôr a mão no fogo por alguém? Você pode perder seu emprego. Ela falou isso ainda para ele. Ele falou, não, coloca a mão no fogo por ele. E aí eu coloquei aqui a passagem de Hebreus, capítulo 6, do versículo 4 ao 6. Diz assim, ó. Mississippi. Hebreus capítulo 6. Do 4 ao 6. One Mississippi? Two Mississippi? Olha lá, boa. Fala assim, ó, porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento. E assim, quanto a eles, de novo, crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Né? Então, olha o peso da responsabilidade que a gente tem quando a gente, né, recebe a palavra de Deus, somos iluminados e voltamos, né, e desprezamos isso.
fala assim, Jesus morreu por mim. Né? Não foi você, tipo assim, se você não entendeu o sacrifício, você não sentiu aquela dor. Porque você não morreu de fato e de verdade. E fala que o expõe ao vitupério, à vergonha de novo. Né? Mais uma vez falando, tipo, que nem eu dei o exemplo. Imagina, tipo, se aquela pessoa falasse isso para uma pessoa qualquer, que não desse valor a ele falar que colocava a mão no fogo, né? Por mim. Qual seria a vergonha que aquela pessoa ia passar e poderia até perder o seu emprego por uma atitude de alguém irresponsável. E, né, para vocês que vão se batizar hoje, né, não façam isso por emoção. Porque eu quero... Não, eu estou na igreja aqui. A sua decisão tem que ser verdadeira. Entendeu? Porque, na verdade, foi que nem a gente estava conversando ontem, estava conversando com o Daniel, né, Dani? A gente estava falando que o batismo, ele acontece quando a gente toma uma decisão verdadeira de que é isso que a gente quer. Antes de você entrar nas águas, quando você entende o sacrifício de Cristo, fala, não, eu quero viver para Cristo, né? E a minha vida, ela se inicia aqui, uma nova vida. Nesse momento, é o mesmo, né, valor, tipo, de você entrar nas águas ou não. E por que a gente entra nas águas? Porque a gente quer isso expor de forma pública, para que tenham testemunhas de que eu realmente quero aquilo, e através disso, né, como irmãos em Cristo, a gente consegue ajudar um ao outro. Quando a gente vê o irmão pisar na bola, que nem ontem foi falado do Atalaia, fala assim, irmão, está pisando na bola, está errado aí, então abre o olho, volta. E aí, isso é bom, entendeu? Porque se você tomar uma decisão só para você, pode ser que você siga em frente, e você consiga realmente né, viver ali, né, de uma forma correta, e vivendo ali, entendendo a palavra, e vivendo e tudo. Só que quando você expõe, você tem muitas pessoas para poder falar assim, não, realmente aquela pessoa declarou que ela mudou de vida. E ela... Obrigado, irmão. E ela quer esse novo nascimento, não como julgamento. Nós não estamos aqui como juízes um dos outros, mas sim para juntos, né? Esse é o objetivo da comunhão. Não é só, por que eu vou na igreja? Só para ir lá, ouvir um louvor, ouvir uma palavra e ir embora. Não. O foco é essa comunhão aqui que nos fortalece, que ajuda um ao outro a estar de pé todos os dias. Porque nós, como seres humanos, em alguns momentos nós falhamos, né? E a gente precisa desse despertar. Davi, quando ele pecou, a Bíblia fala que ele tinha como se fosse escama nos olhos, ele estava cego pelo pecado dele. E aí foi necessário que Natanael fosse lá, contasse meio que uma parábola para ele, uma historinha lá, para que ele caísse em si. E ele era um homem segundo o coração de Deus. Entendeu? Olha o tamanho do poder da comunhão. Foi assim que nem a gente estava, todo mundo, né, que estava se preparando para trazer uma palavra. Tivemos desafios, tivemos lutas, né, durante a semana, mas a gente estava ali buscando em Deus, né, em oração, para que nada tirasse o foco e que Deus ele falasse de uma forma que todos entendessem. E engraçado, eu estava ouvindo as palavras, tudo, aí eu estava até falando com o falei, olha lá, o versículo que eu coloquei lá, o Edson está falando. Falei, isso que dá, ficar orando junto pelo mesmo objetivo e Deus ficar falando a mesma coisa, né? Aí quem vem aqui primeiro, fala primeiro. Mas é uma confirmação. Deus, ele está... se ele está batendo nessa tecla, é porque às vezes alguém pode estar disperso. Entendeu? E isso foi até um dos motivos de eu chamar vocês aqui na frente, porque para que vocês... Hoje seja um dia marcante na vida de vocês. Né? Seja um dia que você realmente fale assim, não, nesse dia aqui eu tomei uma decisão em público de que a minha vida ela vai ser totalmente diferente. E outra coisa aqui, vou ler outra referência aqui, João 15, 3 ao 6, que o Edson até leu ontem. Fala assim, ó, e vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estai em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira. Assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira e vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este
dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará. E os que colhem e lançam no fogo, e ardem. Então, aqui é um exemplo muito claro. Quando eu li essa palavra, eu falei assim, agora está fácil de identificar o anticristo através dessa palavra. Porque imagina, às vezes como que eu identifico alguém que é anticristo? Que a palavra fala, né, que o anticristo vai vir e tal. E eu percebo que o anticristo, ele é alguém que conhece muito da Bíblia, conhece muito a palavra. Ele foi iluminado, né, em algum momento da vida dele, conheceu a palavra, pregou, assim como a gente vem aqui e faz. Só que ele tem uma postura de como se ele falasse, não, eu sou Cristo. Eu ajo dessa forma, só que ele não está em Cristo, né? Ele se julga ser Cristo, né, pelas obras dele, pela postura dele, só que ele não está em Cristo, na dependência de Cristo, que nem fala aqui. Porque fora de mim, nada podereis fazer. Nada. Imagine que, né, o meu braço, ele é o Alex Naldo. Mas se ele sair do meu corpo, ele continua sendo o Alex Naldo? Ele é uma parte de mim que vai se decompor, que vai morrer. Só que se ele está em mim, ele faz parte de mim. Está em mim, né? Então, assim como Cristo, se nós estamos em Cristo, né, nós estamos ligados a Ele. Né? Os nossos membros do nosso corpo, a gente estava falando até na IBD, né, que quando uma parte da gente se machuca, se corta, né, aquilo ali se regenera. Por quê? Porque você tem vida dentro de você, tem um espírito dentro de você. Mas a partir do momento que a pessoa morre, por que se decompõe? Né? Porque dentro dela não tem mais vida, não tem mais espírito, ela vai se decompor, vai apodrecer. E, né, falando aqui também algo muito importante que Deus ele me direcionou a trazer para a igreja, que também foi uma luta para me escrever isso aqui, porque até na hora que eu montei tudo certinho a palavra, aí eu imprimi, eu fiz o PDF para enviar para o rapaz imprimir. Não sei o que aconteceu, misturou tudo. Os versículos se dividiu. Falei que, né? Falei, mas amém. Eu fiz aqui, separei aqui em partes aqui e vou falar. Se o diabo queria, né, de alguma forma que a gente não falasse sobre isso, né? Que é sobre o amor ao próximo e o perdão. Como que alguém, né, está em Cristo e não consegue amar o seu próximo? Ou falar assim, eu não vou no acampamento não, porque tal pessoa vai estar lá. E eu não me dou muito bem com ela, então eu não vou nesse acampamento não. Ou eu não vou na igreja, né? Porque eu não gosto de tal pessoa, ela fez isso para mim, pisou no meu pé, doeu e ela não me pediu perdão e agora eu não quero mais. Como que alguém pode estar em Cristo e ter, né, esse tipo de sentimento? E olha o que Jesus fala aqui em João, né, capítulo 15, do 7 ao 17. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiseres, e vos será feito. Nem o Edson citou ontem. Né? E aqui, né, o que se trata desse tudo que a gente quiser, né, nos será feito? São coisas materiais? São coisas da carne? A palavra de Deus fala que a gente tem que buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Então, tudo aquilo que é material, isso aí são coisas que você vai buscar, né, seguindo o quê? Um protocolo. Né? Não adianta você ser uma pessoa que não se prepara, não estuda e fala assim, eu queria ser juiz. Só que você não estudou direito, você não fez, né, doutorado, mestrado para ser um juiz. Então, não tem como a gente querer pular essas etapas. Mas aqui está falando das coisas espirituais. A nossa vontade está alinhada com a vontade de Deus. E aí, a nossa vida vai ser perfeita. E aí ele continua assim, nisto é glorificado meu Pai, que deis muitos frutos. Assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permaneceis no meu amor. Se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor.
No mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Então, quando ele fala do amor aqui, né? O amor que, assim como o Pai amou, o amor, né? Ele nos amou. Aqui está falando da nossa decisão. O amor, ele é uma decisão, ele não é um sentimento, né? Ele é uma decisão. Então, para que essa decisão nossa, que nem vocês após o batismo seja firme, vocês têm que estar o quê? Nos mandamentos, né, do Senhor, na palavra dele, alicerçados na palavra. E aí essa decisão ela não vai ter uma variação. Ah, será que é isso mesmo? Será que eu tenho que viver dessa forma mesmo? Não, você vai estar alicerçado. Não, eu tenho certeza que é dessa forma que eu tenho que agir. E tenho-vos dito isso para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja completa. O meu mandamento é este, que ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Então, mais uma vez aqui, ele coloca, né, ele fala que o mandamento dele é esse, que ameis uns aos outros. A única forma de você estar em Cristo é você não tendo ligação sentimental com ninguém. Entendeu? Se alguém fala assim, eu estou em Cristo, mas eu tenho um problema com tal pessoa, aquela pessoa lá não dá, ele é muito problemático, ele falou isso para mim, me ofendeu, e eu não quero distância, eu quero distância dele. Não só daqui da igreja, viu? Não só do nosso povo aqui, que é fácil. Aqui é fácil a gente viver bem, porque todo mundo aqui, de uma certa forma, está no mesmo objetivo. Mas, às vezes, fora daqui, no trabalho, na escola, ou em qualquer outro lugar, tem aquela pessoa que ela realmente tem problemas. Só que a palavra de Deus fala que a gente tem que amar essas pessoas também. Versículo 15. Já vos não chameis servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Não me conheceste vós a mim. Não me conheceste vós a mim, mas eu vos escolhi. Não vos escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vardes e deis frutos, e vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao meu Pai, ele vos conceda. Isto vos mando, que vós ameis uns aos outros. Mais uma vez ele afirma aqui sobre amar uns aos outros. E ele fala aqui, olha que interessante, ele fala assim, e eu vos nomeei. Como que a gente é reconhecido hoje, né? Qual foi esse nome que Jesus ele deixou para a gente? Cristo. Porque ele não morreu no nosso lugar, a gente tem que viver a vida dele. Então, a partir de hoje, nós somos Cristo. Mas não como eu dei o exemplo no começo de falar assim, não, eu sou Cristo, só que tipo assim, dentro de mim tem coisas impuras que ninguém tá vendo, né? Às vezes as pessoas me olham e falam assim, nossa, não, aquele ali é cristão e tal. Mas dentro da pessoa tem coisas que não fazem parte de Cristo, sentimentos, ligação com pessoas ou com alguma coisa que afasta a pessoa de Cristo. E essa pessoa, né, como eu falei, ela é um anticristo, porque ela não se submete à vontade, né, soberana dele. E aqui um exemplo, né, como Deus é perfeito, através da sua própria criação, ele nos revela como que a gente pode estar em Cristo. E eu vou ler aqui em Gênesis capítulo 7, do versículo 1 ao 5, que fala assim, ó. Depois disse o Senhor a Noé, entra tu e toda a tua casa na arca, porque te hei visto justo diante de mim, nesta geração. De todo animal limpo tomarás para ti 7 e 7, o macho e sua fêmea. Mas os animais que não são limpos, 2, o macho e sua fêmea. Também das aves dos céus, 7 e 7,
mas macho e fêmea, para que se conserva em vida a semente sobre a face de toda a terra. Porque, passados ainda 7 dias, farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites, e desfarei de sobre a face da terra toda a substância que fiz. Noé, conforme tudo que o Senhor e fez Noé conforme tudo que o Senhor lhe ordenara. Então, aqui nessa passagem, ela é algo muito, muito reveladora, porque Deus, ele pegou, né, a sua criação, além de Noé, que ele considerou justo, né, Noé e sua família, que ele decidiu salvar, ele decidiu também salvar parte daqueles animais, para que não ficasse extinto, né, os animais. Só que o que é interessante nessa palavra? Naquela época, já existia cadeia alimentar, né? Depois do pecado, os animais eles já não se viam como antes do pecado. Existia uma cadeia alimentar. O leão comia a ovelha, comia o lobo, comia a ovelha, entendeu? E como que, através de uma ordem de Deus, os animais entraram na arca e tipo assim, conseguiram respeitar, né, um ao outro, a ignorar a cadeia alimentar, que era algo instintivo para eles como animal. Como? Eu fiquei me perguntando isso. E o que representava aquela arca? O que era aquela arca? Alguém pode me dizer? O que era aquela arca? A salvação da espécie. Exatamente, salvação. Cristo é o quê? Ele é o nosso Salvador. Aquela arca representava Cristo. E aí, voltando para a primeira referência que a gente leu, fala assim: aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, e eis que tudo se fez novo. Então, até a própria natureza, né, ele se tornou uma nova criatura e deixou de lado o seu instinto animal, né, ignorando a cadeia alimentar, e conseguiram viver em perfeita comunhão dentro da arca. Até que eles saíssem da arca depois do dilúvio, se reproduzissem, né? E aí voltar tudo a ser como era. E como que nós, seres humanos com inteligência, capacidade, né, no intelecto muito avançada, bem mais avançado do que os animais que vivem instintivamente, não conseguimos conviver uns com os outros? Como que pode isso? Né? Olha o exemplo que Deus deixou para a gente, tipo, é muito figurativo a gente ler, foi só uma historinha lá de Noé, tal, isso realmente aconteceu. Não, mas isso aqui, Deus está falando com a gente através da criação, né? Se os animais que têm o instinto dele de se alimentar de outro animal conseguiu respeitar isso, por que a gente às vezes olha para o irmão, não gosta dessa pessoa, ou briga, ou sai da igreja por conta de alguém, né? Se desvia? Como isso? Isso Deus está nos mostrando o quê? Que nós estamos fora dele. Nunca estivemos nele. Porque aquele que está em Cristo é uma nova criatura. A gente não tem ligação sentimental com ninguém. E se tem um irmão que tem problema, você vai falar assim, vai orar pela vida dele, vai ter compaixão. E falando sobre o perdão, olha o que a palavra de Deus fala, né? Algo muito profundo também que aconteceu. Em Gênesis, capítulo 26, do versículo 26 ao 33. Vou ver aqui. É isso mesmo. Fala assim, ó. Valeu, mano. Ele tá me agradando, porque ele me machucou. Olha lá. Você viu? Eu não guardei sentimento de você não, irmão. Eu entendi a palavra já. Fala assim, ó. E Abimeleque veio a ele de Gerar, com Alzate, seu amigo, e Ficol, príncipe do seu exército. E disse-lhe Isaque: por que vieste a mim? Pois que vós me aborreceis e me enviaste de vós? E eles disseram: havemos visto, na verdade, que o Senhor é contigo. Pelo que dissemos: haja
agora juramento. Eu não viera, nem lhes... Peraí, calma aí que... É a parte que está misturada aqui. Foi onde aconteceu a... A gente vai se achar. Daqui. Aqui. Entre nós, nem nós em ti, e façamos concerto contigo, que nos não façamos mal, como nós te não temos tocado, e como te fizemos somente o bem, e te deixamos ir em paz. Agora tu, o bendito do Senhor. Então lhes fez um banquete, e comeram e beberam, e levantaram-se de madrugada, e juraram um ao outro. Depois os despediu Isaque, e despediram-se dele em paz. E aconteceu naquele mesmo dia que vieram os servos de Isaque e anunciaram-lhe acerca do negócio do poço que tinha cavado. E disseram-lhe: temos achado água. E chamou-o Seba. Por isso é o nome daquela cidade Betseba, até o dia de hoje. Essa história é muito interessante. O que aconteceu? Isaque estava lá na cidade lá se não me engano, dos filisteus lá, onde Abimeleque era rei. E ele começou a prosperar, os animais deles começaram a se multiplicar, os servos de Isaque. E de repente começou a ter conflito entre os servos de Isaque, os servos de Abimeleque. E Abimeleque ficou com medo, ele falou assim: você está se multiplicando demais, eu preciso que você se afaste de mim. Né? E eles tinham um acordo antes. Isaque estava lá porque Abimeleque tinha permitido. Né? Já era um acordo desde Abraão lá, o pai, né, de Abimeleque, tudo. E aí Isaque falou: tudo bem, eu vou sair daqui, tal. Pegou as coisas dele, pegou a família dele, os animais. E ele começou a cavar poços. E ele cavava um poço, aí vinha alguém e falava: não, esse poço é nosso. Aí ele ia lá, deixava aquele poço de lado e cavava outro. Aí, não, esse poço é nosso. Porque eles estavam querendo ofuscar, tipo assim, como esse cara não pode continuar crescendo da forma que ele está crescendo. E o poço era um sinal de prosperidade. Quem tinha um poço antigamente, né, era uma pessoa que era rico. E aí até que ele cavou um poço e deu água, tudo. Ele estava conseguindo ali manter a família dele. E aí Deus vai lá e fala com Isaque: assim como eu abençoei seu pai, eu vou te abençoar, vou te multiplicar na terra e tal. Fez todas aquelas promessas que Deus fez, né, para Abraão. Mas havia um poço que Isaque tinha cavado, que era esse poço de Betseba, que ele não dava água de jeito nenhum. Não dava água. E Isaque falou assim: o que está acontecendo? Todo lugar que eu coloquei minha mão, Deus prosperou, abençoou. Esse poço não está dando água. Só que ele tinha uma ligação com Abimeleque. Eu acredito que ele sempre lembrava de como Abimeleque, né, falou para ele sair da terra e tal, e ele teve que recomeçar. Né? E aí, a Bíblia fala que Abimeleque viu que Deus estava prosperando Isaque, mesmo ele tendo expulsado Isaque da terra, e foi lá se reconciliar com Isaque. Falou assim: me perdoa, eu estou vendo que Deus está te prosperando, vamos fazer uma aliança, né, para que a gente viva em paz, eu não vou te ferir, você não vai me ferir. E a Bíblia fala aqui que assim que eles acabaram de se reconciliar e entraram em comunhão, o poço brotou água. Será que foi simples? Eles cavaram mais um pouquinho? Eu acredito que eles já tinham cavado bastante, já tinham até desistido de cavar aquele poço. Só que a Bíblia é clara em falar que assim que, no mesmo dia, né, que eles terminaram aquela comunhão e pediram, né, se perdoaram, que Isaque ele ficou na defensiva. Abimeleque chegou e falou: o que você veio fazer aqui? Você não me expulsou, você veio aqui... O que você quer comigo? Vai me expulsar daqui também? Já estava, né, na defensiva, que é o natural do ser humano. E aí Abimeleque falou: não, eu vim aqui para a gente se reconciliar, fazer uma aliança. Aí eles comeram junto tudo e o poço vai lá e brota água. E quantos poços na nossa vida, bênçãos que Deus ele quer acrescentar na nossa vida, que estão retidas. Coisas que você fala assim: eu estou fazendo tudo certo, mas isso aqui não vai, não acontece. Minha vida está correta, hoje eu não sou mais a mesma pessoa que eu era antes, mas... o que está acontecendo? Será que a gente não está tendo uma ligação com alguém? Né? Que às vezes a gente
Nem já passou tanto tempo que você não consegue nem lembrar mais, mas aquilo está lá, né, no seu subconsciente, algo que aconteceu na sua vida. Uma ofensa, sei lá, uma atitude que a pessoa fez, né, ou o pai, ou a mãe, ou qualquer outra pessoa. E a sua bênção está retida, esse poço ele não dá água, justamente por conta disso. E é necessário que tenha uma reconciliação, porque a palavra de Deus fala assim também em Salmos 33, do verso 1 ao 3. Ó quão bom e quão suave é, que os irmãos vivem em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes. Porque, como suas vestes, como orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena as bênçãos e a vida para sempre. Então, só através da comunhão, né, que foi o que Isaac fez aqui, o perdão, é que o Senhor ordena a sua bênção, que foi exatamente o que aconteceu. Outra coisa aqui muito importante para a gente falar. Nós seremos, né, perseguidos, a partir do momento que nós tomamos decisões com Cristo, nós somos perseguidos não de uma forma carnal, né, tipo assim, vão começar a vir atrás de mim, me bater. Isso aí pode acontecer um dia? Pode. Só que as nossas lutas, elas são espirituais. E olha que Jesus fala aqui, ó, em João, capítulo 15, do 18 ao 27. Eu vou ler aqui, que esse daqui também está misturado. É do 18 ao 27. Isso. Se o mundo vos aborrece, sabei que, primeiro do que a vós, me aborreceu a mim. Se vós fosses do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo. Por isso é que o mundo vos aborrece. Lembrai-vos da palavra que vos disse: não é o servo maior do que o seu senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se guardarem as minhas palavras, também guardarão a vossa. Mas tudo isso vos farão por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. Se eu não viera, nem lhes houvera falado, não teriam pecado, mas agora não tem desculpa para os seus pecados. Só uma pausa. Então, olha só o que fala aí, ó. Se eu não viera, nem lhes houvera falado, não teriam pecados, mas agora não tem desculpas para o seu pecado. Então, eu acredito que todos nós aqui já ouvimos palavras suficientes, né, para tomarmos as decisões corretas e saber que é necessário que a gente esteja em Cristo. É prudente, né, como tema do acampamento. É prudente estar em Cristo, né? E porque na maioria das vezes a gente vai lá, tal, toma uma decisão, aí passa um tempo, aí a gente está aqui, a gente é constrangido pela palavra, a gente vem aqui na frente, o pastor ora, quem está aqui ora, depois a gente vai, começa de novo e acontece tudo de novo. É errado a gente vir aqui na frente, receber uma oração que a gente entendeu, a palavra foi convencido? Não. Muito pelo contrário, é correto. Só que, pensa bem, em algum desses momentos que a gente estiver vacilante, né, fora daqui, eu não estou aqui dentro da igreja ouvindo a palavra e eu estou errando, e Jesus volta. E aí? Como que a gente vai estar com Deus? Como que vai ser isso? A gente vai poder falar que Deus é injusto? Ele está falando ali, ó. Se ele não tivesse falado, não teria pecado. Não tem conhecimento. Mas agora não tem desculpa para o seu pecado. A palavra de Deus fala que nós somos indesculpáveis diante de Deus, né? Então, olha como é importante a decisão que vocês estão tomando. Principalmente aqui quem vai se batizar agora. Porque hoje vocês já ouviram a palavra e depois disso, vai ter tempo para se arrepender? Espero que sim. E se não tiver? Então é melhor que a gente busque, né? Principalmente aquilo que a gente já entendeu, que a gente já ouviu da palavra, buscar viver.
Porque e as coisas novas, né, de acordo a gente vai aprendendo. Ninguém já está perfeito, mas não cometer os mesmos erros. Toda vez eu venho aqui na frente porque eu faço a mesma coisa. Entendeu? Então eu tô travado nisso aqui, eu não estou me desenvolvendo, né? Hoje eu vim aqui porque eu entendi tal coisa, o Espírito Santo me convenceu. Nessa parte eu estou sendo modificado. Aí no outro dia, é outra coisa. Mas toda vez, né, eu percebo que a gente vem pelos mesmos motivos. E nenhum desses momentos é que fala que Jesus vai vir como ladrão, né? E ninguém vai saber, não sabe nem o dia nem a hora, vai vir como ladrão e vai arrebatar os seus. Eu falo assim, Deus me ajuda. Mas eu queria me arrepender, eu ia lá na frente no domingo. No próximo domingo eu já ia lá na frente falar com o pastor. Mas aí já era, já foi. Dentro da sua casa, você também é igreja. Então se arrependa, entendeu que tem algo errado, já conserta na hora. Porque isso pode te levar para o inferno. O próximo, por favor. Aquele que me aborrece, aborrece também o meu Pai. Se eu, entre eles, não fizesse tais obras, quais nenhum outro tem feito, não teriam pecado. Mas agora viram-nas e me aborreceram a mim e a meu Pai. Mas é para que se cumpra a palavra que está escrita na sua lei. Aborreceram-me sem causa. Mas quando vier o Consolador, que eu, da parte do meu Pai, vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade que procede do Pai, testificará de mim. E vós também testificareis, pois estivestes comigo desde o princípio. Né? Então aqui ele fala sobre as perseguições que a gente vai enfrentar no nosso dia a dia. E não encare isso com uma forma carnal. Sei lá, meu chefe não gosta de... tem alguma coisa contra mim e tal, e você acha que aquilo ali é carnal, é pessoal. Mas não é espiritual. Entendeu? Se mantenha na posição e você vai ver que aquilo vai mudar. Ore por ele. A Bíblia fala que a gente tem que orar por aqueles que nos fazem o mal. E as coisas vão mudar. Mas na maioria das vezes, a gente é muito humano para receber a ofensa e agir de uma forma diferente. A gente quer devolver a ofensa. E olha o que Jesus fala, né? Que é necessário que essas coisas aconteçam. Para tentar, né, ver se a gente está firme mesmo na palavra dele. E aqui, né, já estou quase acabando já. Fui rápido, né, Edson? Vou falar um pouco aqui sobre a atuação do Espírito Santo, que é o que Jesus falou, que era o que ele enviaria, né? O Espírito Santo, para que a gente soubesse como lidar em determinadas situações. E o Edson leu ontem também, Mateus, o capítulo 3, versículo 11 e 12. Eu, em verdade, vos batizo com água, para arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Não sou digno de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Quem que falou isso? João. João, enquanto ele estava lá, né, pregando para as pessoas e batizando, ele falou isso aí. Ele falou assim, eu vos batizo, né, com água para arrependimento. Mas tem um que eu não sou digno nem de desatar a sandália dele, que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. O batismo nas águas, como eu falei, para arrependimento. Você fez uma declaração pública de que você realmente tomou a decisão de seguir a Cristo. Se arrependeu, né, da sua essência pecaminosa, do homem que foi desde Adão. Mesmo aqueles que cresceram na igreja, também é pecador também. E precisa se arrepender. Eu falo isso, meu filho vai se batizar, eu já conversei com ele sobre isso. E essa última semana, né, no acampamento, a gente bateu muito nessa tecla, né, porque ele falou que ia se batizar e tudo, foi uma decisão dele. Eu não foi algo que eu falei assim, não, você tem que ir lá e se batizar. Estava orando pela vida dele para que ele tomasse logo essa decisão, porque ele também é pecador.
E aí, né, batismo para o arrependimento. Batismo com o Espírito Santo. O que é o batismo com o Espírito Santo? É o domínio sobre a nossa vida. O Espírito Santo, ele nos guia, tomando a direção. Quando o Espírito Santo, quando você permite que o Espírito Santo ele se assente no trono do seu coração e tome a direção da sua vida, as suas decisões, né? Você permite que ele te convença do pecado, da justiça e do juízo, você foi batizado com o Espírito Santo. Né? Que nem o Edson explicou ontem. Não é o dom de línguas, você falar aqui em línguas, e não é nada disso. Isso são dons. Mas o batismo com o Espírito Santo é o domínio do Espírito Santo sobre o seu espírito. Entendeu? As suas decisões não são mais influenciadas pela sua carne, pela sua alma, pelo que você quer fazer. Mas você ouve o Espírito Santo e você faz. Só que ele fala assim, ó, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. É fácil assim, mas não é a mesma coisa? O Espírito Santo não é o fogo? Não. Existe algo que fala assim, vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Qual que é a função do fogo? É queimar. E quando um metal ele passa, né, pela fundição e ele tem algum tipo de impureza, ele é passado pelo fogo para que aquela impureza ela saia, seja queimada, né, e esteja aparente. Isso acontece na nossa vida. Às vezes a gente vai lá, se batiza para o arrependimento. Entra na piscina lá, o pastor vai falar, é isso que você quer, tal. Se batizou, maravilha, todo mundo está aqui, são testemunhas do seu batismo. E aí você é batizado com o Espírito Santo, porque você fala assim, não, eu quero ser convencido do pecado, da justiça e do juízo. Então, quando o Espírito Santo ele te mostra, isso aqui está errado, ele está dentro de você, porque ele está falando lá com você. E você já consegue discernir que é o Espírito Santo que está falando com você, porque você foi batizado. E quando fala com fogo, é aquilo que ninguém vê. Entendeu? Aquela impureza, assim como o metal, que ninguém está vendo. E aí ele passa pelo fogo, né? Esse batismo com fogo, que vai queimar. Por exemplo, o Robson falou alguma coisa para mim que eu não gostei. Só que eu não estou demonstrando para ele que eu não gostei. A gente consegue fazer isso. Ou não? Ou é só eu que tenho esse sentimento de, às vezes, não demonstrar que não gostou de algo, e aquilo ali vai sendo alimentado. Né? Já aconteceu a situação de uma pessoa falar tanta coisa para mim assim, e eu não tive reação na hora. E depois que a pessoa saiu, eu falei, deveria ter falado aquilo para ele. Eu deveria ter feito dessa forma, começa a vir um monte de coisa, a gente começa a alimentar. Só que aí o Espírito Santo, ele nos constrange, né? E quando a gente é batizado com fogo, aquilo ali é queimado, porque você fala assim, não, eu não posso alimentar isso no meu coração. Eu tenho que tirar isso de dentro de mim, porque isso não vai fazer bem para mim. Então o fogo, ele queima essa impureza que o Robson não viu, só que estava lá, entendeu? E quando eu ver ele de novo, a gente vai se abraçar, vai conversar, porque aquilo ali já passou. Só que, se a gente pegar lá olha só o que fala em Gênesis, eu nem anotei esse versículo aqui, Gênesis capítulo 6, o versículo 5, coloca aí, Gu, por favor. Fala assim, ó, e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Olha só o que a palavra de Deus fala. A imaginação dos pensamentos do seu coração. Quem que está vindo no coração de alguém aqui? Quem que sabe o que está no coração do outro aqui? E como que a gente vai conseguir, né, se desfazer desse tipo de pensamento, de sentimento que está no nosso coração? Através do batismo com fogo. Entendeu? Que vai queimar. E quando eu entendo, eu falo assim, não, eu não posso ter esse sentimento. Né? E se aquilo persiste, você vai chamar o irmão e vai falar, ó, você falou aquilo lá para mim, não concordo, não gostei, e vamos acertar isso aí, vamos se entender, ó, tá fora da palavra. Né? Porque a gente também não pode aceitar, toda vez alguém fala algo para você que está fora da palavra. Aí você não pode só balançar a cabeça, não, tá tudo bem. Tá. Não, irmão, vamos lá para a palavra, vamos ver se é isso mesmo que está falando. Mas você vai eliminar aquilo ali. Então, isso é o batismo com fogo. E para finalizar, mais um versículo que todo mundo conhece, né? Uma referência que todo mundo conhece, que a gente lê bastante na igreja, que é Filipenses 4, do versículo 8 e 9, que fala assim, quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai.
porque também aprendeste e recebeste, e ouviste e viste em mim. Isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Olha a ousadia de Paulo antes. O que também aprendeste, ouviste e viste de mim. Ele falou de si próprio, ele não falou o que você viu de Cristo, que ontem você chegou a comentar assim, não, olha para Cristo, não olha para o pastor, não olha para ninguém. Só que Paulo falou assim, ó, o que também aprendeste, ouviste e viste de mim. Quando que a gente vai chegar nesse patamar? Né? De falar assim, ó, olha para mim e pode fazer o que eu estou fazendo que vai dar certo. Olha o peso da responsabilidade. Né? Olha o quanto a gente está fora. Quem aqui está nesse patamar de falar assim, pode fazer tudo o que eu faço, que você está salvo. Se você fizer do jeito que eu faço, né? O pastor sempre fala assim, ó, eu te dei uma direção, pode fazer que a responsabilidade é minha. Ele tem essa ousadia, ele tem essa autoridade. Né? Mas muitas coisas, talvez da vida dele, ele pode falar, não faz desse jeito. Porque são coisas da vida que ele também precisa aprender, precisa entender. E lá na frente ele vai falar, não, esse jeito aqui, que ele já reconheceu muitas vezes, ó, eu estava errado nisso aqui. Entendeu? Imagine se alguém fizesse igual. Ia para o inferno. Entendeu? Só que Paulo, ele fala que é para olhar para ele e fazer tudo o que ele fez. Então, que a gente possa refletir nisso e falar assim, não, eu estou realmente em Cristo ou estou fora dele? E quando que eu vou chegar nesse patamar de falar assim, ó, faça tudo o que eu faço? Nem para os meus filhos eu não tenho coragem de falar isso. Eu falo para ele, falo assim, ó, o que eu te ensinar da palavra, pode fazer. Mas se você vê eu fazer uma coisa errada, me chama e fala assim, ó, isso aí está fora da palavra. Mas eu quero um dia chegar assim, não, filho, ele olhar para mim e falar, não, meu pai está na palavra. Então, tudo que ele faz está 100% direcionado. Né? Então, isso é uma autoanálise que a gente possa refletir sobre isso hoje. Né? Eu quero orar por todos que vão se batizar aqui, chamar todos aqui na frente para a gente orar. E se você foi tocado, o Espírito Santo ele ministrou seu coração sobre algo que foi falado aqui, vem aqui na frente também, vamos orar junto. Eu também estou aqui, né? Eu não estou nesse patamar de Paulo, né? Mas se a palavra está falando que é dessa forma, a gente tem que chegar lá. Então vamos orar, né? E pedir pela misericórdia de Deus para que a gente possa estar chegando nesse nível, né, espiritual, e orar por todos que vão se batizar aqui, porque a decisão deles é muito importante. Não é só descer nas águas. Quantas pessoas se batizaram e não estão aqui hoje? E estão no mundo? Quantos acampamentos a gente já fez, né? E todo acampamento tem batismo. Mas esses aqui, né? Nós declaramos que vão se manter firmes, todos, em nome de Jesus. Então vamos se levantar. Quero que vocês venham aqui na frente, né? Orar, para que Deus ele esteja dando graça para a gente. Quem quiser vir aqui na frente também, que, né, o Espírito Santo ministrou seu coração, não pelo aquilo que a gente induz, fala, não, vem aqui você que faz isso. Não vou fazer isso, porque eu também estou aqui. Entendeu? O Espírito Santo ele ministrou o meu coração e eu quero estar em Cristo, né? E ter essa sensibilidade de reconhecer quando eu estou fora dele e preciso, né, voltar, né, para a direção do Senhor. Queria falar uma coisa. Ontem, durante o culto, me veio na mente assim uma imagem que lá no nosso terreno a gente teve que fazer um negócio que é estudo de solo. E aí o Rogério me mandou uma foto, que era uma máquina bem grande assim, e ele fura para ver que tipo de solo tem embaixo, né? E eu fiquei com aquilo na cabeça, mas não falei nada. E enquanto você pregava e falava sobre essa questão do perdão e de quebrar correntes, quando você falou de Isaac, de novo veio essa imagem na minha mente, de perfurar o solo, fazer um estudo de solo. Para que faz isso? Para poder construir uma casa, aqui é o que a gente vai fazer, a gente precisa saber que tipo de solo tem lá, para saber que tipo de fundação. E aí veio isso na minha mente. Para hoje, você pedir para o Espírito Santo fazer esse buraco bem fundo assim na sua alma e mostrar que tipo de solo é você. Porque o que o Léo está falando aqui de conserto não é o tipo de coisa rasa, sabe? Tipo, o Márcio deu um encontrão lá, aí você está hoje meio bravo com o Márcio que te deu um encontrão ali no futebol. Isso aí passa. Mas sabe aquela mágoa que você guarda mesmo? Que você fala assim, não, eu perdoei, não tenho mais isso. Mas quando você encontra a pessoa, você tem aquela coisa que mexe. Ou quando você vê aquela pessoa prosperando, por mais que você diga, não, eu não sinto nada.
no fundo você sente, é meio injusto, né? Aquela pessoa é tão ruim. Sabe, aquela coisa que você fica sempre pensando em como está aquela pessoa, por que ela está fazendo isso, o que ela está fazendo. Você tem aquela coisa que mexe, ou aquela coisa que você tenta ignorar que aquela pessoa existe, sabe? Às vezes é até um pai, às vezes é até um avô, um parente, assim. Você até ignora que aquela pessoa é da sua família, que ela existe. Aí você fala, não tenho mágoa, eu não tenho nenhuma brecha com essa pessoa. Mas foi o que eu falei também. Ignorar não quer dizer que o problema não está lá. Então eu queria que quem tem esse tipo de coisa colocasse isso diante de Deus e falasse, Espírito Santo, vem e faz esse estudo de solo assim no meu coração. Porque sem isso não dá para construir uma casa sólida espiritual. Não dá para construir, e quando a gente fala de casa espiritual, a gente está falando de vida com Cristo. Não dá para você construir uma vida com Cristo e querer que ela seja próspera se a fundação vai ser num solo um solo ruim, onde quando vier qualquer coisa vai abalar. Não dá para construir uma casa bonita assim. Você vai construir uma baita casa bonita se cada vez que você encontrar essa pessoa aquilo vai te abalar? Então vem para frente. Coloca isso diante de Deus. Porque existe cura no Espírito Santo. Sabe, você fala assim, eu não consigo perdoar. Ok. O Espírito Santo de Deus pode te ajudar. Então coloca isso com palavras aqui. Fala assim, Senhor, é difícil. O que essa pessoa fez é muito sério. Ou às vezes nem é sério, mas você fica alimentando aquilo e se torna uma bola de neve. Então quando ele falava, e talvez por isso ficou tudo bagunçado, Léo, porque é algo que Deus quer mesmo tocar. Veio de novo essa imagem desse estudo de solo na minha cabeça, assim. Então Deus quer construir casas bonitas. Deus quer ajudar vocês a construir casas espirituais. Mas deixa Ele mexer. Deixa. Mesmo que você se sente incapacitado, Ele capacita. O Espírito Santo capacita. Amém? Que a gente falou, né? O maior milagre está acontecendo aqui agora. Que é o do arrependimento, entendimento da palavra, né? Eu creio que todos que estão aqui, que vão se batizar hoje, como a gente falou, nós declaramos que vocês vão se manter firmes na presença do Senhor. Pela misericórdia do Senhor, há 12 anos eu estou aqui na igreja de Cristo. E muitas pessoas passaram por aqui, muitas mesmo, né? Que estavam, a gente aprendeu as mesmas coisas. E hoje essas pessoas não estão mais, né? Isso é doloroso, a gente sente falta, a gente fala assim, mas por que essa pessoa não se manteve firme, né? Eu não sou melhor do que nenhuma delas que não estão aqui. Só que pela misericórdia de Deus eu estou aqui. Porque eu sempre busquei reconhecer, entender. Não, eu estou errado, eu preciso mudar isso aqui. Às vezes eu tenho um sonho, alguma coisa, mando para o pastor, ele fala assim, ó, vigia, está acontecendo isso, tal, ó, vigia a mente. Não, pastor, é isso mesmo, beleza, continua orando por mim aí, e eu vou orar aqui. Eu nunca rebati o que ele falou, não, isso não tem nada a ver não, isso está errado. Às vezes eu não estou nem enxergando, né, que nem foi falado do Atalaia ontem. Mas se ele teve uma direção e falou aquilo ali, então é mais fácil eu procurar o conserto do que eu ficar questionando, será que é isso mesmo que ele falou? Eu não quero saber se ele está certo, se ele está errado. Eu vou fazer o que a palavra manda, se o que ele falou está de acordo com a palavra, eu vou fazer. Essa é a maior dificuldade das pessoas, entendeu? Eu pergunto, o pastor vai lá e fala assim, pergunta, está acontecendo isso? Não, tem dificuldade de reconhecer, entendeu? Então, em vez de ficar questionando, vai lá e faz. Não está fora da palavra, obedece. E aí você vai ver o resultado, né? É por isso que eu estou aqui 12 anos e pretendo ficar para sempre, até Jesus voltar. Entendeu? Eu entendi que a diferença das pessoas que não ficaram foi justamente por conta disso. São pessoas rebelião, questionadoras, que não aceitam autoridade sobre a vida delas. Para que eu me submeto a autoridade que eu não quero seguir? Ninguém está aqui obrigado, todo mundo é voluntário. Então vocês que vão se batizar, entendam isso. Quando vocês tiverem uma direção, obedeçam. Obedeçam e o diabo não vai minar a mente de vocês. Entendeu? Não se achem forte demais. Não vou cair. Ó, você vai cair nisso. Não vou cair não, sou forte. Você vai cair. Pede a Deus misericórdia. Se coloca diante da presença de Deus. Fala assim, a palavra de Deus fala assim, aquele que está de pé, cuide para que não caia. Porque quem já está caído, já está lá. Entendeu?
Então vamos realmente se alicerçar para que daqui os próximos anos vocês estejam aqui com a gente também. Amém? Que na maioria das vezes não foi isso que aconteceu. E isso precisa acabar aqui. Se alguém saiu daqui, teve uma direção de Deus, foi para outro ministério, amém. Amém. Aqui não é o único lugar que Cristo fala que Ele está. Mas o que acontece na maioria das vezes é que as pessoas saem e vão para o mundo. Então está errado isso. Está errado. A gente não entendeu o que foi falado aqui? Me chama, a gente conversa, chama o pastor, chama a Dani, chama o Rogério. Não entendi aquilo lá que o Alexandre falou, me fala do seu jeito. A Dani é bom que ela desenha as coisas. Tava falando para ela falar as palavras desenhadas assim, ó. Ela falando assim, parecia que eu tava vendo desenho assim. Eu falei, é isso. É isso. Então, busca ajuda. Não sai daqui com uma dúvida, eu não entendi muito bem aquilo que falou lá e vou seguir em frente. Você vai cair. Entendeu? Você vai cair. Amém? Pai, nós estamos, Pai, diante da Tua presença, Senhor. E temos vivido, Pai, maravilhas, Pai, milagres aqui nesse lugar, Pai. Oh Deus, a Tua palavra fala que a festa no céu, Pai, quando um pecador, Pai, se arrepende, Pai. E nós, Senhor Deus, na maioria das vezes, Pai, cometemos muitos pecados, Senhor Deus, no nosso dia a dia, Pai. E nós estamos aqui, Pai, todos esses, Pai, que vão se batizar, os que entenderam a Tua palavra e foi tocado pelo Senhor, Pai. E nós queremos Te pedir perdão, Senhor Deus, pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, Pai. Nós queremos, Pai, nos alinharmos, Pai, com a Tua vontade, Pai. Porque queremos, Pai, estar ligados em Ti, Pai. Queremos estar em Ti, Pai. Para que nós não venhamos nos decompor, Pai, a nossa vida espiritual, Senhor Deus. Tem misericórdia de nós, Pai. Tem misericórdia, Pai, do Teu povo, Senhor Deus. Pai, toca cada coração aqui nesse lugar, Senhor Deus. Pai, cada uma dessas pessoas, Pai, que vão se batizar aqui, Pai, que a decisão delas venham ser verdadeiras, Pai. Que eles possam, Pai, estar alicerçados, Pai, na Tua palavra, Senhor Deus. Que eles não se conformem, Pai, em só ouvir alguém falar, mas que eles possam ser sedentos de Te buscar, de Te conhecer, Pai. De buscar ajuda, ter humildade, Pai, de reconhecer que tem um problema e que precisa de ajuda, Pai. Oh Deus, tem misericórdia, Pai, de nós, Senhor Deus. Porque nós decidimos, Pai, ser o Seu povo, Pai. Seu povo santo, Pai. Separado, Pai. Sacerdócio real do Senhor, Pai. Vem, Senhor Deus, com Teu grande poder, Pai, aqui nesse lugar, Pai. Oh Deus, nós não queremos volumes, Pai. Nós queremos qualidade, Senhor. Se tiver 10 aqui, mas que sejam 10, Pai, que sejam firmes, alicerçados, Pai, na Tua palavra, Senhor. Que não venha, Pai, ser só uma aventura, que venha aqui, eu vou para o acampamento para passear, para me divertir. Não, Senhor. Nós viemos aqui para Te buscar, para engrandecer o Teu santo nome, Pai, para termos mais intimidades com o Senhor, Pai, para sermos prudentes, Pai, como é o tema desse acampamento, Pai. Oh Deus, tem misericórdia, Pai, da nossa vida, Pai. Tem misericórdia, Senhor Deus, e continua, Pai, falando conosco. Muito obrigado por cada palavra que o Senhor colocou aqui, Pai. Foi um banquete maravilhoso que nós recebemos, Pai, durante esses dias. E eu creio que vamos continuar recebendo, Pai. Assim como o exemplo que o Edson deu, Pai, do vinho, Pai. Que do começo ao fim foi dado o melhor vinho. Que a Tua palavra continue, Pai, confrontando nossos corações, a nossa vida, para que a gente possa sair daqui, Pai, aperfeiçoados em Ti, Pai. Estarmos preparados, Pai, para os desafios que vamos enfrentar, Pai, durante esse ano, Pai. É o que eu Te peço, Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai. Amém. Vou dar alguns avisos rápidos, tá bom, gente? Acabando aqui, eu queria fazer uma coisa antes de almoçar. Hoje é o dia que está todo mundo aqui no acampamento. Alguns vão embora para trabalhar. E a gente sempre deixa para tirar a nossa foto no último dia. Então, acabou aqui, a gente para ali, tira a nossa foto e vai almoçar.